A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero guiar você por esse novo estudo, o rico e o mendigo. Com certeza você já ouviu falar dessa passagem. É rico e o Lázaro. Você vai entender ali do Hades e o local de tormento. Mas eu quero fazer uma análise com você expositiva, argumentativa. Eu quero ir parando os tópicos e explicando para você, argumentando. E você, com certeza, não viu esta passagem da forma como nós vamos te mostrar hoje. Fica até o final e eu tenho certeza que você vai ser verdadeiramente abençoado. Amém? Deus abençoe você e vamos lá para o estudo. Vamos lá, vamos começar esse estudo aqui sobre essa parábola que vocês já conhecem, mas eu tenho certeza que você nunca vai ouvir essa parábola como você vai ouvir ela hoje. Totalmente diferente do que você já ouviu e eu tenho certeza que ela vai somar no seu entendimento. Eu coloquei aqui, que esse estudo vai ser expositivo argumentativo. Eu vou fazer uma exposição sobre essa parábola e vou parar para fazer argumentações. Então fica com a gente até o final que você vai ser verdadeiramente abençoado. Eu estava fazendo estudo aqui do Hades para poder explicar melhor sobre o Hades. A gente já teve um card aqui no canal falando disso e eu queria fazer um estudo um pouquinho mais ampliado. Foi quando eu estava lendo essa passagem, Deus me deu uma revelação. Eu parei tudo, abri aqui o computador e comecei a digitar. Compartilhei com o Wesley, compartilhei também com o irmão Wilber. Falei, cara, eu tô viajando, dá uma olhada nisso que Deus estava me mostrando agora. E realmente eles foram abençoados. E agora eu quero abençoar a sua vida, ok? Então se você conhece as duas casas de Israel, você vai saber muito bem do que eu vou falar aqui hoje. Eu vou mostrar para você essas duas pontes dentro desse versículo e vai abençoar a sua vida verdadeiramente. Então eu quero ler aqui rapidinho, só pra gente contextualizar, tá? Então tá dizendo assim, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lhe lamber as feridas, e lamber as suas úlceras. Aconteceu de morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então chamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta dos dedos aí na água e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os seus males e tal. Aqui, você já ouviu. Se você não ouviu, você precisa ler, porque eu vou contextualizar agora esse versículo e você vai ser grandemente abençoado, ok? Então eu quero começar aqui já pelo Strong, procurando a palavra Lázaro. Então eu vou clicar na palavra Lázaro para você, guarda isso, Lázaro, a quem Deus ajuda. Lázaro significa a quem Deus ajuda, tá bom? Ele era habitante de Betânia também, e não sei se você se lembra, Lázaro foi a pessoa muito pobre que Jesus estava fazendo uma referência, uma pessoa muito pobre. Aquele a quem Jesus ressuscitou dos mortos, amado de Cristo, ressuscitado da morte. Então vamos entender, Lázaro é alguém a quem Deus ama, ok? A quem Deus ajuda, e ele foi ressuscitado dos mortos. Maravilha. Pega esse contexto aí que nós já vamos falar sobre isso agora. Vamos lá, Então, certo homem se vestia de linho finíssimo e estava muito satisfeito. As vestes do rico simbolizavam algo muito raro que apontava para a cor do sangue, que simbolizava a justificação. Púrpura era aquela cor da justificação, aquela cor de um sangue, por exemplo, tá? Então era usado só por pessoas finíssimas, porque ela vinha de uma alga. Eu aprendi isso em teologia, eu não vou lembrar, uma alga extremamente rara naquela época para poder fazer o corante. Então ela dava um tom de justificação, somente os nobres usavam. E o rico, ele já estava com uma cor de justificação. Então esse rico aqui que Jesus está apontando, ele parecia uma pessoa nobre, uma pessoa que parecia estar justificada. O rico parecia estar justificado. Esse é o símbolo da religião que dá a falsa sensação de justificação. Fica comigo que você vai ser abençoado até o final, você vai ver. E o mendigo é o símbolo de humildade, se chamava Lázaro, que quer dizer a quem Deus ajuda, ou seja, o filho legítimo do Senhor. Podemos atentar também para Lázaro como aquele a quem Jesus ressuscitou, ou seja, o homem ao qual morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo. Antes esse homem estava morto em seus delitos e pecados, mas agora ressuscitado pelo Espírito Santo no poder da fé. Eu acho que você já está sacando do que eu estou falando. Olha só, essa passagem de Jesus, todo mundo fala que não é parábola. Perdão. Jesus estava falando várias parábolas naquele dia para os seus discípulos. Só que quando chega nesse tom, o que os teólogos ensinam? Que isso aqui não é uma parábola, isso aqui é real. E eu não quero dizer aqui, contextualizando, que isso daqui é somente real. Eu quero dizer para você que isso é real, isto tem um tom
profético também, e tem um tom revelador agora que eu vou te mostrar a revelação dessa profecia. Olha, se Deus deu o nome de Lázaro, Deus vai dar o nome de Abraão nessa profecia, Deus deu o nome de Moisés, ele está dando o nome de outras pessoas. Então isso não pode ser uma profecia? Sim, ela pode ser uma profecia, mas ela também pode ser uma parábola. Por que falar rico? Por que não deu o nome do rico também? Poderia falar o Max, o rico chamado João, entendeu? E Jesus não deu o nome de rico. Então ele está se referindo aqui, ó, ao rico, aquele cara que tinha sua alma regalada, parecia estar justificado, que vestia de linho finíssimo, e o mendigo, que ele tinha feridas, úlceras e etc. E ele era quem? A quem Deus ajuda. Ele era aquele a quem Jesus ressuscitou dentre os mortos, ok? Vamos seguir em frente, você já vai sacar isso aqui, ó. O mendigo estava repleto de chagas, símbolo de perseguição por amor ao nome de Jesus Cristo, e os cães lambiam-lhe as feridas. Cães do Strong aponta para uma metáfora de imprudente, de um homem imprudente, pessoa impura, o que mostra que as pessoas impuras zombavam do mendigo. E eu vou puxar aqui para você, e nós vamos pegar exatamente essa referência Strong aqui. Olha lá, aqui ó, os cães vinham ali lamber as úlceras. Cães, tá, como cachorro, mas metaforicamente também... Opa, peraí que saiu aqui, volta pra cá. Então assim, cães também é uma metáfora de uma pessoa impura, pessoa imprudente. Então o que seria aquilo? Lázaro estava sendo atormentado pelas suas chagas, ou seja, aquela pessoa que só recebeu mal, renunciou, sacrificou, foi zombado pelas outras pessoas em vida, enquanto em vida o rico estava sendo o quê? Tendo a sua alma regalada, se sentindo justificado, símbolo de uma pessoa religiosa, tá bom? Vamos lá. Ambos, rico e Lázaro, estavam mortos e agora no Hades, no mundo inferior, mundo dos mortos, que se encontra em locais diferentes. Um no seio de Abraão e o outro no local de tormento. Eles estavam separados por um abismo, tá? Isso lá em Lucas. E o abismo na Bíblia, irmãos, ele é local onde Deus prendeu os anjos para o dia do juízo. Isso aponta que o abismo é juízo de Deus. E sendo assim, não é possível trocar de lugar após a morte. Hebreus 9:27 vai dizer exatamente isso, que o homem está ordenado a morrer uma única vez, e após isso o juízo. Então o que nós vemos que a decisão do homem pelo arrependimento e tornar os seus caminhos retos em Deus é enquanto vivo, ok? Então aquele abismo ali estava mostrando o quê? Juízo. Era a Lázaro de um lado, aquele a quem Deus ajuda, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e o rico, símbolo da justificação, da religiosidade, do farisaísmo, que era exatamente onde eu queria chegar. E eles estavam separados pelo juízo de Deus. Eles não podiam estar no mesmo local. Um era local de tormento, o outro já era local de consolo, tá bom? Nós já vamos chegar lá. O seio de Abraão é um local de consolo, pois lembramos do seio da mãe com o bebê recém-nascido, que é um local de conforto, tá? E o local de tormento é o local onde a alma sentenciada à separação de Deus já está sofrendo. Em tormento, o rico pede para Lázaro que... Ou seja, a quem Deus ajuda, Lázaro, a quem Deus ajuda, pede para Lázaro, olha só, para dar uma gota do rio de águas vivas, que é a presença de Deus, mais uma chance de poder matar a sua sede, né, da vida eterna. Água é a presença de Deus na Bíblia e também aponta para a palavra de Deus. Mas presta atenção, agora entra Abraão na história e agora fica interessantíssimo. Mas Abraão, que é o pai da fé, e isso já nos mostra que sem fé é impossível alcançar a justificação. Abraão, aquele que creu, isso foi lhe imputado para a justificação, ou seja, Abraão se tornou justo ao crer. Agora entra Abraão na história como uma figura da fé, ok? Da justificação pela fé. A figura de Abraão aqui aponta para a justificação da fé. O pai da fé é que diz que é impossível dar uma gota de água para refrescar o rico, pois tem um abismo entre eles e o abismo simboliza justiça e o juízo de Deus. Então não tem como, ao homem é somente quando está vivo, irmãos, fazer as suas escolhas. Após a morte, agora eles aguardam a justiça e o juízo de Deus. Então Abraão fala com o rico, ó, que é um tipo de idolatria ao dinheiro, rico é tipo de idolatria ao dinheiro, tá? E do ego e da religiosidade, dizendo ao rico que ele recebeu seus bens em vidas, ou seja, ele viveu seus prazeres e a sua alma se fartou e vivia sempre satisfeito em vida. E Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, meu irmão, religiosidade não vai salvar a sua vida, não vai salvar a nossa vida. E aqui Jesus está se referindo nessa parábola exatamente apontando os fariseus. Você quer ter certeza do que eu estou te falando? Nós estamos falando aqui de Lucas 16, está aqui, ó, do 19 ao 31. Tudo isso aqui, certo? Vamos subir só um pouquinho para a gente entender o contexto desse aqui. Jesus estava falando por parábolas, a parábola do administrador fiel, Jesus está falando as parábolas, e aí Jesus faz o quê? Olha só, no mesmo capítulo, só que no versículo 14, Jesus reprova os fariseus. Você quer ver que Jesus está falando aqui do rico e do pobre? Os fariseus que eram avarentos e ouviam... Deixa eu pegar aqui, meu irmão, perdão.
de novo, tá aqui, puxei mais um pouquinho, pronto. Tá aqui, ó. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Os fariseus estavam ouvindo tudo isso, eles eram avarentos. O que é avarento, meu irmão? Você já vai ver aqui, ó. Vamos pegar aqui no Strong para você entender o que significa avarento, ó. O que ama ao dinheiro. Tô falando ou não tô falando do rico? Segura essa aí, meu irmão. Vamos lá. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que justificais a vós mesmos. Eles estão se justificando. Símbolo da púrpura, aquele que se vestia de púrpura de linho finíssimo. Nós lemos aqui no começo. Então ele está falando: vocês se justificam a vocês mesmos, homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas, agora ele já está falando de Abraão, tá bom? A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem que se esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e terra do que cair o sótil. Então ele está falando: seus avarentos, seus ricos, né? Vocês se justificam a si mesmo. Linho e púrpura, está no começo dessa palavra que nós estamos falando. Então é o homem que se justifica a si próprio. Descendo aqui embaixo, Jesus fala: vou dar uma parábola para eles. Aí Jesus vem aqui e fala a passagem do rico e do mendigo, que é exatamente o que nós estamos falando aqui agora. Então você já vê que Jesus está contando para eles uma parábola, que ela é para efeito literal, tá bom? Mas ela também tem um contexto profético. Ela está apontando para o futuro, ela está apontando para as duas casas de Israel, e você vai entender por que as duas casas de Israel agora. Mas Lázaro, que é o tipo aquele a quem Jesus ressuscitou, o símbolo daquele que guarda os mandamentos do Senhor, que aponta para quem Deus ajuda, que esse se privou dos sacrifícios, dos prazeres da carne, morreu para si mesmo e viveu uma vida de negação, sofrimento para sua carne e a sua alma, para que pudesse estar cheio da presença de Deus. Aí o que acontece? O rico quer voltar, né, para sua casa paterna. Olha só, casa paterna, os pais da fé. Quem são os pais da fé? Abraão, Isaac, Jacó. Entendeu? Ele quer voltar para sua casa paterna. E a sua casa paterna aponta para a casa de Judá, pois vemos isso nos seus 5 irmãos. Ele fala: deixa eu voltar para minha casa paterna e falar para os meus 5 irmãos. 5 irmãos simboliza o Pentateuco. Entendeu? É o Pentateuco. Então, assim, quem tinha o Pentateuco? Quem guardava os mandamentos do Senhor quando voltou do cativeiro da Babilônia? A casa de Judá. Então, o que eu estou querendo apontar desde o início é que o rico é a casa de Judá. Ele se regalava, ele se vangloriava da sua glória, do seu linho finíssimo, da sua púrpura. E quem era o mendigo? Aquele que Jesus falou assim: eu vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O mendigo é aquele que se misturou entre as nações, que já estava estranho às promessas de Deus. Por isso que Paulo vai falar lá em Gálatas: vocês estavam estranhos às promessas de Deus, mas Cristo derribou o muro de separação que tinha entre vocês, ó. E agora vocês têm acesso ao Pai através da circuncisão do coração de vocês. Então o rico está falando assim, ó: deixa eu voltar para minha casa paterna, símbolo dos patriarcas da fé. Deixa eu falar com meus 5 irmãos, símbolo do Pentateuco, aqueles que guardavam as leis do Senhor, tá bom? E os seus irmãos estavam debaixo da antiga aliança e ainda com o véu de Moisés, vivendo as sombras e não a realidade sobre o jugo da lei. O rico ainda insiste para ir ter com eles. Agora, olha que lindo, meu Deus do céu. Olha o que Abraão vai falar para ele. Abraão explica que se eles não ouvem a Moisés e os profetas, quanto mais alguém que retorne do mundo dos mortos. Olha só, Abraão está apontando para Jesus Cristo, o único que retornou do mundo dos mortos. Irmão, quem voltou do mundo dos mortos? Somente Jesus que voltou de lá. Então ele está falando: olha, pai Abraão, deixa eu ir falar para os meus 5 irmãos, deixa eu ir para minha casa paterna. E aí Abraão vai lá, olha a parábola de Cristo, como é profunda a camada de revelação. Fala assim: se eles não ouvem nem os profetas, se eles não ouvem aqueles que estão lá, os pais da fé, tampouco aquele que voltado muito do mundo dos mortos. Jesus está apontando para si próprio, que haveria de morrer e ressuscitar ao 3º dia. Então, Jesus Cristo, o único que retornou do mundo dos mortos. A figura de Jesus como ungido de Deus não foi crido pela casa de Judá. Com isso, os seus irmãos da casa de Efraim, que antes estavam estranhos às promessas do Senhor, tomaram posse do reino. Esse rico representa todos que mataram os profetas, deturparam as leis do Senhor ao seu bel prazer. Esse rico, ele é um religioso e fariseu. Max, da onde que você afirma isso? Deus me mostrou isso exatamente aqui, irmãos. Eu estava meditando nessa parábola e eu falei: cara, isso aqui é uma parábola. Não, isso daqui ele tem um efeito imediato, sim, mas ele tem um efeito profético também. E eu voltei, comecei a ler atrás, Jesus reprovando os fariseus, dizendo assim: olha, vocês são avarentos, vocês amam o dinheiro. Tá? Eles estavam ridicularizando Jesus e falaram assim: vocês justificam a vocês mesmos. Tá exatamente aqui no começo dessa parábola aqui, ó. Tá falando que a púrpura é o linho finíssimo, justificação por si próprio, tá? Justificação do homem. E aí o que acontece? Começa a discorrer, você descobre que Lázaro é aquele a quem Deus cuida,
aquele que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A gente percebe o rico e o mendigo, aquele que estava perdido e agora foi achado. A dracma perdida, se você fez um estudo da dracma perdida, você vai entendendo o que eu estou falando. Foi achado agora pelo Senhor Jesus Cristo. Agora nós não estamos mais estranhos à promessa. Por isso que eu coloquei aqui o rico e o mendigo, porque é aquele que tem tudo e aquele que não tinha nada. Jesus fala isso, olha, duas pessoas entram na sinagoga, o fariseu e entra lá o samaritano, e o fariseu fica falando, eu sou, eu faço, eu me justifico, e aquele que senta lá atrás fala assim, eu sou miserável, eu sou não sei o que, nananana. Jesus fala assim, quem saiu dali justificado? O que os fariseus falam? Ah, aquele que se arrependeu. Ele fala assim, então, exatamente o que vocês fazem, por que vocês não se arrependem? Então, assim, aqui fica claro pra gente que Jesus está dando um alerta exatamente para os fariseus, ricos que se justificavam em si mesmo e que estavam ali, na verdade, se gabando de tudo aquilo que tinham. Eu mostrei a casa paterna aqui para vocês como os pais da fé e os profetas, os 5 irmãos como o Pentateuco, mesmo que voltasse um dentre os mortos, eles não creriam nele. O que Abraão, a figura ali do pai da fé, está mostrando? Está mostrando que Jesus Cristo, que voltou dentre os mortos, não foi o suficiente para que eles creram. E agora, no Apocalipse, eles vão ter que passar uma dureza ali, de ser sitiado, serem invadidos, né, pelo anticristo e passarem ali ao fio da espada durante muitos anos para que eles gritam, verdadeiramente, aquele a quem nós matamos é o Messias. É o Messias, amém? Essa palavra é reveladora, ela é paulada, irmão, assim. Eu fiquei digerindo ela aqui, o Elber também ficou bastante emocionado com isso, porque nós vemos aqui um contexto imediato, mas nós vemos um contexto profético, e essa camada de revelação nos aponta para as duas casas de Israel, aponta para mim e para você, amém, irmãos? Nós não estamos mais estranhos à promessa, nós temos agora sim, nós temos que sacrificar a nossa carne, porque nós sabemos que nós vamos para o seio de Abraão e temos ali o local de consolo para a nossa alma até o dia da nossa ressurreição. Há de ser que o Senhor virá ainda conosco em vidas. E agora eu quero concluir esse estudo com vocês e nós vamos concluir ele brilhantemente. Eu quero falar sobre a vida do homem aqui, que ela parece como... O homem, na verdade, ele está na frente, tá aqui, ó. O homem, ele está na frente de um oceano de águas infinitas, e aí ele apanha um punhado de água na palma da sua mão e passa a vida tentando segurar essa água que vai esvaindo entre os seus dedos. Essa é a vida do homem, uma pequena porção de água que não mata a sua sede ao longo da sua vida. Essa é a água que está sempre escorrendo entre os seus dedos. E Deus está nos oferecendo, a todos nós, os homens, um oceano de águas vivas que jorra para a eternidade, mas muitos concentram suas forças no punhado das suas mãos, acreditando que o seu braço forte consiga segurar essa água e acaba perdendo o oceano, que é a eternidade em Jesus Cristo. E esse parênteses aqui eu peguei de uma passagem do filme Paulo, Apóstolo de Cristo, eu achei lindo, e eu coloquei ela aqui para partilhar com vocês. A gente fica acreditando muito no nosso braço forte, como se o nosso braço pudesse fazer alguma coisa por nós. E tá lá no profeta Jeremias dizendo exatamente isso, maldito é o homem que confia no homem. E ali está expressando o braço, né? Maldito o homem que confia no seu braço e faz dele a sua força. Então nós devemos confiar exatamente no Senhor Jesus Cristo, amém? Esse estudo aqui ele vai ficar aqui na nossa playlist e nós vamos colocar lá no site também como no estudo do Hades, porque isso aqui é profundo, aponta para as duas casas de Israel, aponta para mim e para você, e eu tenho certeza que esse estudo abençoou a sua vida, amém? Então assim, vamos ser esse Lázaro ressuscitado, antes morto em delitos e pecados, mas o Cristo nos ressuscitou, porque nós cremos nele, ele foi aquele que voltou dentre os mortos, que nós acreditamos e aguardamos ansiosos a sua volta, amém? Se esse estudo te abençoou, agora me abençoa também, eu vou pedir para você vir aqui embaixo, se inscrever nesse canal aqui, abençoar a nossa vida, nós já estamos conseguindo assim fazer vários trabalhos através do site, abençoar muitas outras pessoas através dos nossos cursos. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para você acessar o nosso site, fazer os estudos pelo site por tema, entrar nas nossas listas de distribuição de estudo do WhatsApp, do Telegram também e por e-mail. E se você ainda não é inscrito no canal, me abençoa também. E vamos aquecer um pouquinho esse debate. O que você achou desse estudo? Comenta aqui, eu quero aquecer esse debate com vocês, amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.